Glória a Deus. Sente aí no seu lugar. Nós vamos estudar mais uma vez o nome do que nós estamos falando no domingo, conforme está fazendo o nosso pessoal no Brasil afora. Vamos lá então, hoje nós vamos ver sobre a 8ª lição, é esta que está aí na sua tela, Jeová Chamar, que significa Deus o que, gente? Olha, eu quero fazer o culto, mas eu gosto que as pessoas participam dele, é bom que você não deixa o vizinho dormir. Significa o quê? Ou ainda, Deus está ali. Ou pode ser aqui também. Deus está ali. Trata-se de uma profecia onde Deus usou o profeta Ezequiel para afirmar que sua presença estaria conosco. Ou seja, a presença do Senhor não mais está limitada ao tabernáculo ou ao templo. Ao tabernáculo porque lá no deserto, que é onde começou tudo isso, a presença de Deus estava limitada ao tabernáculo. Mas nunca foi o desejo de Deus estar no tabernáculo. O desejo de Deus sempre foi estar no seu povo. E principalmente aqueles que lhe obedecem. Me parece que é Atos capítulo de número 5. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Atos 5. Mas você pode abrir Ezequiel 48. Deixa eu só falar isso aqui, porque isso aqui não está dentro das anotações, não. Mas deixa eu pegar aqui. Bora lá? 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está onde? O Senhor está ali. Para quem não sabe, esse livro de Ezequiel, ele fala muitas coisas acerca da época. Ezequiel, ele foi um profeta da época do cativeiro babilônico, ele foi levado para a Babilônia junto com os demais. Ele é contemporâneo de Daniel, né, porque lá na Babilônia, ele, ao lado de um rio chamado Quebar, o povo de Israel ficou dividido, né, em várias partes na Babilônia. A Babilônia era um império, e o povo, cada pedaço, trabalhando em uma área para a construção do império. E Ezequiel foi o que ficou nessa parte, profetizando para o povo do atual momento e também para aquilo que viria. E muita coisa que Ezequiel falou e que está no seu livro, como no livro de Daniel também, são coisas concernentes ao Apocalipse, ou seja, aos últimos tempos, os últimos dias. Então, Ezequiel é esse profeta que não fala somente para aquela época, mas falava também de uma época vindoura, porque além do povo, até hoje a maior parte do povo de Israel ainda espera um Salvador. Nós sabemos pela palavra de Deus que ele já veio, que ele já morreu por nós, que ele já pagou o preço por nós para ser o nosso Salvador. Israel, muitos poucos reconhecem que Jesus seja o Messias, eles ainda esperam que isso venha a acontecer. Tanto é que a crença que o povo achava, né, que nunca Israel seria destruída por causa do templo, porque eles tinham na sua cabeça que qualquer coisa que você quisesse, por causa de uma oração que Salomão fez, só que ela era condicionada a um arrependimento, a uma postura que as pessoas deveriam ter e que não tinha, principalmente naquele tempo que Jesus veio, né? Mas anteriormente, se você pegar Jeremias 6, Jeremias 7, você vai ver que o povo tinha uma fé muito grande, nem totalmente em Deus em si, mas a fé era no templo.
E eles achavam que por causa da oração que Salomão fez, que se qualquer pessoa estivesse passando por qualquer situação, enfrentando qualquer dificuldade, passando por um momento difícil, e ela viesse ali, e ali ela orasse a Deus, Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Só que eles só esqueceram de ver o restante da oração, porque eles teriam que se arrepender, eles teriam que deixar os seus maus caminhos. Eles iam no templo, ofereciam sacrifícios, faziam orações, só não deixavam os maus caminhos. Eles continuavam fazendo mais ou menos assim, como tem gente que pensa que por ser pastor, que por estar na igreja, por participar do culto, fazer campanhas em igrejas evangélicas, ou até mesmo se batizar, alguns se batizam, mas não serve a Jesus. E eles pensam que por ser frequentador da igreja, eles acham que eles se escapam, tendo um pastor que ore por eles, tendo alguém que interfira nas suas dificuldades perante a Deus por eles, eles então estarão com a sua vida resolvida, o que não é verdade. Esse era um conceito que o povo tinha. Por que Deus, olhando assim para aquele templo que Salomão construiu, por que Deus deixou que aquele templo fosse destruído? Para destruir aquela crença que o povo tinha, que nunca Israel seria derrotada ou seria destruída por causa da presença de Deus no templo. Só que, como eu estou te falando, Deus nunca quis viver dentro de lugar. Ele sempre quis viver dentro de pessoas, não em lugares. Até hoje, por exemplo, para muitos cristãos, eles têm lugares como os lugares santos. Santo tem que ser cada um de nós, e não o lugar. Quem vai santificar o lugar somos nós, quando nós estivermos lá. Aonde você chegar, aonde você estiver carregando a presença de Deus, o lugar que a presença de Deus, como por exemplo, Deus desceu lá no Sinai. O que ele falou com Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás... Mas por que o lugar era santo? Porque Deus estava lá. Não é o ambiente em si. Aqui você pode falar assim, a igreja é santa. Se Deus estiver aqui dentro, se Deus não tiver isso aqui pode ser qualquer coisa. Tem o mesmo valor de uma boate, de um supermercado ou de qualquer outro negócio. A única coisa que diferencia este ambiente aqui de um outro ambiente é se Deus estiver com quem estiver aqui dentro. Se Deus não estiver comigo, se Deus não estiver com você, esse ambiente é um ambiente qualquer. Não há diferente nele. As pessoas pensam que é o local. Por exemplo, tem crente que ele passa assim, em certos locais, aí, pastor, eu entro, eu me arrepio todo. Por que você se arrepia? Não é o lugar. Porque naquele local tem um espírito maligno ali. A presença dele pode te causar isso. Depois você pode ler, por exemplo, a sua Bíblia em Jó, capítulo número 5. Me parece que é o Elifaz, ele fala sobre isso, que ele estava lá, passou um espírito, ele se arrepiou todo. Então pode ser aquela presença estranha naquele local. Agora, você expulsou, tirou dali, o que vai acontecer? Não vai causar mais aquilo. Isso pode ser dentro de casa, isso pode ser dentro de um ambiente, isso pode ser se tiver um espírito lá em alguém da sua casa, você vai sentir aquela presença lá dentro. Da mesma forma, Jesus não disse que nós somos a luz do mundo. E se você acende uma lâmpada na sua casa, ela não ilumina toda a casa? Da mesma forma, irmão, se a presença de um espírito maligno numa pessoa dentro de sua casa deixa o ambiente pesado, sobrecarregado, a presença de Deus na sua vida, na minha vida, aonde nós chegarmos, aquele espírito que está causando aquela presença, ele não suporta o que está em nós. Ele se afasta, ele sai, porque esses espíritos, eles atuam em pessoas. Eles precisam, os demônios, assim como Deus, fala para o seu vizinho assim, os demônios precisam de um corpo, e não deu o seu para eles. Isso.
Lembra aqueles demônios que estavam lá no Gadareno? Quando Jesus expulsou os demônios dele, os demônios não queriam sair daquela região, eles queriam permanecer lá. Mas para eles permanecerem lá, eles precisavam de quê? De um corpo. Como não tinha ninguém, tinha porco, eles não pediram para entrar nos porcos? E entrou, não entrou? Tanto que os porcos, é duro falar isso, os porcos preferiam morrer do que carregar demônio. Tem gente que às vezes prefere carregar o demônio do que vir a Jesus para ser liberto. Não tem que se matar, não. A pessoa não tem que morrer para resolver o problema dela. Ela tem que vir a Jesus. Se a pessoa vier a Jesus, Jesus liberta. Ele veio para libertar os cativos, abrir a porta das prisões. Só que tem gente que prefere que o demônio mata ele do que ele vir a Jesus. E aí não é que Jesus não quis, é porque a pessoa não vem. Por isso que eles precisam de um corpo. Se não é um corpo humano, eles têm que ter um corpo qualquer, porque eles são espíritos e para eles manifestar a destruição, eles precisam de um corpo. É igual, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Às vezes o seu casamento está indo de vento em popa, maravilha. Até que um demônio acha um corpo jogado por aí, e ele pega aquele corpo, e aí ou entra uma mulher ou entra um homem no casamento da pessoa. E quantos casais foram destruídos porque uma terceira pessoa entrou? E o que entrou para destruir aquele relacionamento, muitas vezes maravilhoso, lindo, aquele casal? Por que destrói? Porque o demônio entrou numa pessoa. E cá para nós, presta atenção. Às vezes não precisa o cara ser bonito, não. Basta o demônio entrar nele. Por quê? Porque a função dos demônios é o quê? É destruir. Da mesma forma que os demônios precisam de um corpo, Deus também precisa de um corpo. Para quê? Para ele se manifestar. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Por isso Deus nunca quis viver em lugar, Ele quer viver em pessoas. Ele quer estar em nós. A sua presença em nós faz total diferença. Romanos 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que faça o quê? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Paulo está dizendo, se você não pegar o seu corpo e dedicar ele a Deus, entregar ele a Deus, Deus não pode entrar na sua vida e fazer parte dela. Deus não vai entrar na minha vida nem na sua, simplesmente porque Ele quer a gente. Ele só entra em quem o deseja, em quem o aceita. Por que o povo de Israel, Deus não pôde entrar na vida deles? Porque eles é que vetaram Deus, não Deus que vetou eles. Você pega depois na sua casa o capítulo 33 de Êxodo e leia para você poder ver. Deus estava dizendo claramente para o povo de Israel: eu não vou com vocês. Não vou porque vocês são duros de coração, vocês são rebeldes, é vocês que andam desta forma, e se eu for no meio de vocês, com essa rejeição que vocês têm a mim, eu vou acabar sendo um mal para vocês e não um bem. Quer ver? Depois você pega a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo de número 1, e leia para você ver. Quando Deus mandou Jonas para um lugar e Jonas foi para outro, Deus atravessou o caminho de Jonas. Diz a Bíblia, fez o Senhor vir um vento. E o que aquele vento causou? Uma tempestade. E o pessoal do navio perdeu todos os bens que estavam lá e jogaram fora para tentar salvar-se. Até que o camarada do navio descobriu: opa, peraí, tem alguma coisa errada. E quando ele foi saber e foi investigar, correr atrás, qual era o problema que estava dentro do navio dele? Jonas, porque Jonas estava fugindo do Senhor. Não foi o demônio que interceptou Jonas, irmão, foi Deus. Tem coisa na minha vida, e sabe por que Deus vai interceptar a gente? Para a gente não se perder. Não é para fazer o mal, não. Deus não interceptou ele para causar o mal, mas Jonas, ele endureceu tanto o seu coração para não fazer o que Deus queria,
que mesmo quando o comandante do navio diz assim para ele: como é que eu resolvo esse negócio agora? Ele diz assim: me jogue no mar, que tudo volta ao normal. Ele poderia falar assim: volta o barco, que eu preciso ir para outra cidade, pega outro rumo. Mas ele não queria ir, então ele diz: me joga no mar, que eu morro, vocês ficam livres, e aí tudo fica bem. Ele preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. É o que muitos, às vezes, hoje também estão fazendo. Eles preferem perder, eles preferem ser destruídos do que fazer o que Deus quer. Só que para o azar de Jonas, na hora que ele foi jogado no mar, o que Deus fez? Preparou um peixe grande, não foi baleia. Diga para o seu irmão: não foi baleia. A Bíblia não fala isso, diz que é um grande peixe. Não sei que peixe que era, a Bíblia também não diz. Que tem crente que fala assim: Jonas no ventre da baleia. A Bíblia não diz isso. Diz que Deus preparou um grande peixe. E o que aquele peixe fez? Ele engoliu a Jonas. E Jonas ficou lá dentro, morre e não morre, 3 dias dentro do ventre do peixe. Ô camarada do coração. E o que mais intrigante em tudo isso, que Jonas era o quê? Um profeta. Ah, meu irmão, se um profeta tinha um coração daquele, imagina o povo que esse profeta... Até Jonas decidir e dizer: Senhor, eu irei fazer o que o Senhor mandou. Quando Jonas decidiu que iria fazer o que Deus mandou, o que Deus fez? Fez o peixe vomitá-lo próximo da praia. Às vezes tem muita gente dentro do ventre do peixe. E o que é mais intrigante, que Deus está lá. E é Ele que está comandando aquilo, não é demônio não. E o crente está amarrado, repreendido, eu determino, mas nunca põe no coração: eu faço, eu vou. Por isso aquele versículo que eu te falei lá de Atos capítulo 5, o versículo é o número 35, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 32. E nós somos testemunhas acerca das palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmão, o Espírito Santo pode se tornar, a presença de Deus pode se tornar inútil na minha vida ou na sua. Como? Porque a presença de Deus vem em nós para nos tornar melhores e não piores. Você já viu que tem crente que vem para a igreja, ele piora? Ao invés de melhorar. Você já viu que tem crente dentro da igreja que continua mentindo, continua enganando, trapaceando, continua manipulando, continua agindo de forma como se não fosse crente. E às vezes as pessoas até da nossa casa que nos conhecem dizem assim: se ser crente é ser assim, eu que nunca vou para a igreja da minha mãe. Porque minha mãe parece que não vai na igreja, parece que ela vai para outro lugar, para não falar, né? Parece que ela vai para outro lugar, porque ela volta, parece que ela não foi buscar Deus, ela não volta com Deus, ela voltou, foi com Satanás no corpo. Ela foi fazer uma sessão lá, uma invocação de forças do mal, porque a pessoa sai de casa aborrecida com todo mundo, chateada com todo mundo, vem na igreja, canta, fala até a língua estranha, quando chega em casa não dá um oi para ninguém, não dá uma boa noite, não trata ninguém com educação, entra para dentro do quarto, se fecha. Não, porque eu não misturo com esse povo, esses imundos. Talvez o imundo não é eles, é a gente. Deus em nós vai fazer a diferença completa, porque a diferença que tinha entre o povo de Israel para as outras nações, não é porque eles eram judeus, é porque Deus estava com eles. O que faz a diferença na vida cristã não é você ser de igreja A, igreja B, igreja C. É a presença de Deus estar com você. Se a presença de Deus não estiver com você, você vai ser um crente meia boca, você vai ser um crente qualquer. A presença de Deus na minha vida, ela me força a ser diferente de quem está lá fora sem Ele.
A presença de Deus não é que Deus me obriga, é porque a presença de Deus me capacita para obedecê-lo. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus na minha vida, você nunca, nem eu, nem você, vai obedecer Jesus, irmão. É por isso que tem um monte de crente frustrado, e ele diz: pastor, eu não consigo cumprir a palavra. Por que você não consegue? Porque Deus não está aí. Você está sozinho. Você está como o povo de Israel, você está andando pelo caminho, mas sem Deus. O que eu mais escuto das pessoas que vêm falar comigo: eu oro, pastor, eu não sinto a presença de Deus. Nem eu. Também não sinto, não. Porque fé não é sentimento. Você não precisa sentir calafrio, você não precisa sentir força, alegria ou qualquer outra coisa. O que me dá a certeza de que Deus está comigo é se eu estou conseguindo cumprir sem ser obrigado. É porque a gente tem que fazer, né, pastor? Se a gente não fizer, aí a gente vai para o inferno. O Espírito Santo não é para punir a gente, o Espírito Santo é para nos habilitar a fazer a vontade de Deus sem obrigação, fazer a vontade de Deus com todo o nosso coração de uma forma voluntária. É isso que Israel não entendeu no caminho de Canaã, e não entendeu nem no caminho e nem em Canaã. Aí eles achavam que o templo livraria eles achavam que os profetas mudariam a história deles. Quando eles tinham problema, sempre recorriam a um profeta. Parece os crentes de hoje. Quando eles têm um problema, eles sempre procuram um ungido do Senhor. Não é assim? É ou não é? Olha, qual é a igreja que tem um pastor que tem assim uma unção de cura, para ele pôr a mão na minha cabeça e orar por mim e ser curado? Aí ele sai caçando, né, um ungido que possa fazer essa oração de cura. Outros vão, quando tem problema financeiro, qual é a igreja que você pode ir lá, que tem prosperidade, que você pode fazer um voto, dar uma oferta, fazer um fogo ou qualquer outra coisa? Aí você recebe algo. Querido, você quer ser abençoado? Deixa a presença dele te conduzir, porque sem a presença dele, a gente não consegue obedecê-lo. E sem obedecê-lo, nós não teremos ele conosco. Nós estaremos sozinhos. Quer ver? Êxodo, capítulo de número 40. Podemos ler? Porquanto a nuvem do quê? Estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Preste atenção. Quando foi que deu errado para Israel no deserto? Não foi o deserto. O problema meu e seu não é o deserto da vida. Não são as dificuldades. As dificuldades são previstas. E o nosso próprio Senhor disse: no mundo tereis o quê? Mas ele mandou a gente fazer o quê? Ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, o crente é o único que sabe qual é o resultado de um problema que ele enfrenta antes do problema ser solucionado. Só quem sabe isso é o crente. Você está enfrentando uma doença, é muito mais fácil um crente vencer um câncer do que um incrédulo. Só que dentro da igreja, você diz: ah, pastor, eu conheço muita gente dentro da igreja que morreu com esse problema. Morreu porque era incrédulo também. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela ia morrer também, não ia? Ela não era judia? Era ou não era? Claro que era. Ela não era do povo de Deus? Era. Mas ela estava morrendo, porque sangue é vida. Ela estava perdendo vida todo dia. No entanto, quando ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei o quê? E o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Ela foi curada. Lembra da mulher encurvada de Lucas 10? Ela não podia de modo nenhum endireitar. É ou não era? Ela podia? Ela queria, mas não podia. E o que aconteceu com ela?
que aconteceu com ela? Ela foi curada. Por quê? Porque quando Jesus viu ela lá no meio, tentando, querendo, ele chamou ela. Ela teve coragem de ir. Será que lá dentro daquele dia, naquela congregação, só tinha aquela mulher que não conseguia ter o que queria? Claro que tinha mais pessoas. Por que a gente só encontra o relato delas? Você vê numa mesma igreja que um paralítico levanta e anda, e tem paralítico que vai embora na cadeira de roda. Ah, mas Deus não estava lá? Estava. Mas qual é a diferença? Um acredita e o outro não. Você vê no mesmo culto que você conta um testemunho, que você conseguiu uma porta de emprego aberta. Muitos estavam ali desempregados e não conseguem. Porque só você deu ouvido ao que Deus falou. Porque Deus não abençoa a gente porque nós somos coitadinhos, irmão. Tadinho do Carlos, vou ajudar ele. Puxa vida. Ô, Carlos, não fica triste não. Vou te abençoar, meu filho. Não, Deus não me ajuda porque eu sou um coitado, porque eu estou sofrendo, porque eu estou com um problema gravíssimo. Deus me ajuda quando eu presto atenção ao que Ele me disse. Porque, veja bem, por que Deus colocou uma nuvem? Aquela nuvem era a presença dEle. De dia, aquela nuvem, o povo tinha que estar ligado nela. E eles tinham que estar sempre olhando para a nuvem. Porque se a nuvem se movesse, o que o povo também tinha que fazer? Tinha que mover. A nuvem parou, o que o povo tinha que fazer? Tinha que parar. De noite, tinha lá o pessoal que ficava vigiando. Deus não mandava dizer assim: ei, presta atenção, seu patrão vai ficar dando satisfação para você? Não vai não, ele vai dizer assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pronto, acabou. Deus não precisa chegar para mim e falar assim: ô Carlos, olha, o negócio é o seguinte, não, eu queria consultar você para ver se você aceita. Não, meu irmão, ele simplesmente se move. O que o povo tinha que observar? Eles tinham que observar para onde Deus estava indo. Sabe o que hoje, por exemplo, nós falhamos, a igreja de Cristo falha? Porque a gente não observa para onde Deus está se movendo. Nós é que queremos que Ele mova. Olha as nossas orações: Senhor, põe tua bênção aqui, põe tua bênção ali, põe tua bênção acolá. Senhor, manda o teu poder ali. Ué, peraí, quem é que manda? Eu ou Ele? Eu não observo para onde que Deus está se movendo. Eu não vejo, porque eu não estou ligado. Mas eu quero que Ele vá aonde nem eu vou. Eu me lembro, por exemplo, que eu ficava fazendo essas orações e um dia Deus falou para mim, falou assim: Carlos, você acha que eu preciso que você me diga o que eu devo fazer? Que eu não sei cuidar das pessoas? Que eu não sei cuidar da terra? Você acha que eu preciso estar dizendo? Você precisa estar falando comigo: cura o fulano, liberta o Beltrano, faz aquilo outro? Você acha que você tem que estar me mandando fazer as coisas? Ou me pedindo para fazer? Eu me esqueço? Eu sou esquecido? Falei: não, Senhor. Ele disse: então por que você ora dessa forma? Muitos de nós, por exemplo, oramos assim: Senhor, me dá força para aguentar isso. Ora, se Deus pode te dar força para aguentar, por que você não pede a força para você poder vencer? Ao invés de só aguentar, de só passar, suportar, sofrer por causa daquilo. Não, irmão. Abra os seus olhos. Vê o que é que Deus está dizendo, para onde é que Deus está indo. Em todas as jornadas de Israel, não era somente Deus que estava andando com Israel, é Israel que estava andando com Deus. Para onde eles se moveram? Eles não moveram para onde eles queriam, nem na hora que eles queriam, nem do jeito que eles queriam. Eles apenas seguiam a direção apontada por Deus. Quantos de nós fazemos o que queremos? Agimos da nossa maneira, não conseguimos resolver os nossos problemas, pelo contrário, criamos problemas, e depois o que nós fazemos? Deus não me abençoa, Deus não me ajuda.
A questão não é Deus abençoar nem Deus ajudar. A questão é a gente estar aonde Deus está, não onde nós queremos estar. Porque se você prestar atenção, muitas coisas que nós fazemos, se Deus estivesse conosco, Ele teria vergonha de chamar a gente de filho. Ele teria vergonha. Como da mesma forma, quando nós temos os nossos filhos, crianças, alguns já são adolescentes, outros já são marmanjos mesmos. E tem pais que dizem assim, misericórdia, que vergonha. Aí vai lá, pede desculpa para a pessoa, fulano, me desculpa, porque meu filho, meu Deus, só Jesus. Mas por que você está reclamando do seu filho? Porque seu filho está fazendo coisas que você não ensinou ele a fazer. Ele não deixa de ser seu filho, mas você tem vergonha do que ele faz. Da mesma forma é Deus conosco. Se você quiser que Ele esteja na sua vida, não é uma oração que vai trazer a presença dEle. É aquilo que nós fazemos. É o que nós fazemos que vai trazer Ele. É o que nós seguimos. Porque sou eu que tenho que seguir Jesus, não Jesus me seguir. Como você viu lá de Atos 5:32, que Deus dá o Espírito Santo para quem o obedece. A presença dEle pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa que esteja disposta a seguir, fazendo a vontade dEle e não a sua própria vontade. Enquanto Israel caminhou no deserto, fazendo o que queria, muitos deles morreram por serpentes que os picavam. Muitos deles morreram com pragas. Alguns deles foram mortos. E por quê? Porque Deus não estava lá. Você pega, por exemplo, em Êxodo 32, e você vai ver quando o povo fez o bezerro de ouro. Eles enxotaram Deus de vez do acampamento. Deus mandou eles fazer bezerro, mas eles fizeram. Eles queriam sentir algo, ver algo. Mesmo que você não esteja vendo melhoras, mesmo que você não esteja vendo as coisas se ajeitarem, continue seguindo o que Deus mandou você fazer. E aí a presença de Deus estará com você em qualquer lugar, por onde você passar, e a presença de Deus te conduzirá ao destino final. Porque quem sabe nos tirar de todos os problemas nos quais nós nos metemos, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra pessoa que saiba fazer isso. Você vê que nós somos cheios de cálculos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se isso não der certo eu vou fazer isso, se isso aqui não der certo eu tento isso. Nós estamos cheios de alternativas, mas sem nenhuma segurança. Porque eu não tenho que fazer as coisas da minha maneira, ao meu jeito, eu tenho que fazer as coisas à maneira e ao jeito de Deus. Se eu quero a presença dEle, não é do meu jeito, é do jeito dEle. Ele não vai ficar aonde Ele não é aceito e onde Ele é rejeitado. Quer ver? Ah, pastor, mas isso aí está lá no Antigo Testamento. Tá bom, então vamos lá para Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, versículo 18 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei o quê? O que a gente tem que fazer? Discípulos, ou ensinar, né? Porque não tem pronto. Tem que fazer. Nós temos que ensinar os nossos filhos, quando eles começam a crescer, o que é certo, o que é errado. Na vida cristã, ninguém vai mudar se a gente não ensinar. Ide e ensinai. Só que ensinar, irmão, só quem aprendeu tem
autoridade para ensinar. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o Zé das Couves e vamos mandar ele lá para a faculdade dar aula de doutorado. O Zé das Couves nem estudou. Ele vai poder ensinar uma coisa que ele não sabe? Pode? Ok. O que eu posso ensinar? Eu posso ensinar o que eu aprendi. O que eu aprendi, eu tenho a capacidade de ensinar. Porque a autoridade de Deus está naquilo que nós fazemos, não no que nós simplesmente falamos. Por isso que muita gente diz, está amarrado, e está tudo solto. Eu determino, e nada muda. Por quê? Porque o que Deus nos dá, o ensino que Ele nos dá, o que Ele nos mostra a fazer, Ele diz assim, olha, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo seguinte, ensinando-as ao quê? A guardar. Guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. A condição, olha aí para Deus está, eis que estou e eis que estou. Ou seja, quando é que Deus vai estar comigo ou contigo? Não é quando a gente vem para a igreja. É quando a gente passa a fazer o que nos é ensinado na palavra de Deus. Até tem igreja que nem a palavra ensina. Isso aí não é problema meu. É por isso que a gente abre a Bíblia, mostra para você, mas eu estou só te mostrando. Que é para você poder entender, ensinando-as a guardar, a fazer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E amém, diga amém. Se eu quero que Jesus esteja comigo, eu só preciso fazer o que Ele me manda. Se eu fizer o que Ele me manda, Ele estará comigo. Se eu fizer o que eu quero, esqueça. Como diz a minha mãe, pode tirar o cavalinho da chuva. Ou espera sentado que em pé você vai cansar. Porque nós temos algo que grita dentro de nós. A primeira coisa é os nossos desejos, porque a palavra carne é onde está sentimentos, desejos, vontades. Isso é carne. A minha vontade, por exemplo, eu acho engraçado que ninguém cresce assim dizendo, eu quero ser pastor. Se for homem, diz, eu quero ser jogador de futebol. Quero, né, jogar no Flamengo, depois quero jogar não sei aonde. É que o Flamengo é o time do momento, né, irmão? Paga bem, está pagando em dia. Então, eu acho, né? Aí, né, vou jogar na Inglaterra, vou jogar lá não sei aonde, que eu ganhar dinheiro. Que o negócio mais nem jogar, agora é só ganhar o dinheiro. Aí, da mesma forma nas igrejas. As pessoas não chegam na igreja para entregar suas vidas para Deus decidir o que Ele vai fazer com elas. As pessoas chegam nas igrejas pedindo a Deus para pôr a bênção na vidinha que elas levam. E Deus não põe, elas se chateiam e vão embora revoltadas. Porque eu perdi meu tempo, fiquei tanto tempo na igreja fazendo tudo certinho. Você fazia a parte religiosa. Mas a parte espiritual a pessoa nunca fez. Porque quem faz o que Deus manda, a primeira coisa de diferente nessa pessoa é que Deus estará nela. E uma pessoa que Deus está nela, ela não perde nenhuma batalha na vida. Ela não se desespera. Ela não entra em pânico, em paranoia, porque a pessoa sabe em quem que ela crê. Ela sabe com quem que ela está andando. Ela sabe o que ela está fazendo da vida. E é isso que às vezes eu e você precisamos entender. Que a presença de Deus não é só para você orar, para você sentir assim, alegria, sentir aquela coisa gostosa, pastor, que negócio legal, que coisa boa. Muito tempo que eu não sentia isso. Não, a presença de Deus, meu irmão, é para ajudar você na sua casa. Não é só você ganhar dinheiro. A presença de Deus é para ajudar você a se posicionar dentro da vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você já viu aquelas pessoas que elas sobem do mesmo jeito que elas sobem, elas também descem?
Porque quando estava subindo, estava fazendo a vontade de Deus. Quando chegou no topo, lembra de Saul? Lembra? Não era um Zé ninguém, era um nada. Pequeno, de uma família pequena. Deus pega ele, consagra ele, unge ele como rei, coloca ele no trono, põe ele lá em cima. Quando ele está lá em cima, Deus diz assim, vai lá e faz isso e isso. Ele foi lá e fez o que ele queria. Voltou, pediu perdão, Deus disse, não faça assim, assim. Aí ele foi lá e fez do mesmo jeito, conforme ele queria. Sabe o que Deus fez? Samuel, nem ora mais por esse cidadão, porque eu não vou te ouvir. Ou seja, Deus não tinha passado ainda, não, o sarrafo em Saul, porque Samuel defendia ele na oração. Não era nem por conta dele que ele estava reinando, era pela oração de Samuel. Eu fico imaginando assim comigo, será que eu estou em pé por causa do que eu estou fazendo ou porque alguém dessa igreja que está em pé diante de Deus para o diabo não me matar? É uma boa reflexão para a gente poder pensar. E até quando vai ser isso? Vai chegar uma hora que Deus vai dizer para aquela pessoa não ore mais. Porque o caso não quer nada. Ele aprende, ele vem aqui, eu ensino, ele vai lá e faz como que ele quer. Como que a presença de Deus vai estar aí? Se Deus vai contra o que ele mesmo orienta. Porque a presença dele na minha vida e na sua é para ensinar a gente a fazer a sua vontade, sem se sentir obrigado. Digam graças a Deus.